Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você que está chegando no nosso Café com Yahvé. Nós fizemos uma live ainda há pouco, mas ela caiu. Eu gravei 40 minutos de live, mas ela não conseguiu ser gravada, né? A internet caiu e nós simplesmente perdemos. Mas nós perdemos porque Deus tem algo novo para falar ao nosso coração nessa manhã. E Deus tem algo profundo que existe todo um impedimento para que você ouça essa live. Porque essa live, ela é uma live que mostra o domínio e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Até sobre a live, até sobre a internet, sobre todas as coisas Deus domina e Deus é poderoso. E força nenhuma pode contra o poder e a majestade do Senhor. Por isso nós vamos regravar essa live nessa manhã, nesse lugar lindo e que se apresenta como um cenário da grandeza, do domínio de Deus sobre nossa vida, sobre a terra, sobre a plenitude, sobre o mundo e todos que nele habitam. Você acredita que até a xícara caiu e quebrou nessa manhã? Nunca aconteceu isso, mas existe toda uma força negativa, né, que tenta destruir, distorcer a palavra de Deus para que ela chegue ao nosso coração. E nessa manhã, essa palavra vai entrar, vai chegar nessa terra, no teu coração, na terra do teu coração, na minha vida. A palavra de Deus vai ser revelada nessa manhã. E eu te convido, fica conosco até o final, para que você receba de Deus a palavra revelada dessa manhã. E a gente pede a Deus, Senhor Espírito Santo, domina sobre todas as coisas, vem nesse lugar, vem com glória e majestade nesse domingo, nessa manhã tão gostosa na tua presença, onde o Senhor se revela como Criador do universo, Criador de todas as coisas, e que o Senhor vai chegar como Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Nós vamos aprender hoje, Senhor. Quem é esse Rei da Glória que reina na nossa vida, no nosso coração? Abençoa essa live para que ela chegue ao seu destino, ao coração daquele que está entrando, aquele que vai entrar, aquele que ainda não ouviu a tua palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia você que está chegando. A xícara quebrou, mas nós temos um restinho aqui de café. Um golinho é o suficiente para a gente tomar. O café entornou, quebrou a xícara, houve uma catástrofe aqui. Mas o Senhor reina e é soberano. E é o salmo que nós iremos meditar nessa manhã. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Vamos ler o Salmo 24. E ele começa falando isso, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí pergunta mais uma vez, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que salmo lindo, maravilhoso que o salmista, Rei Davi, nos apresenta nessa manhã. O Rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós já temos estudado sobre o Rei Davi, nos seus altos e baixos, nos seus momentos de angústia, de tribulação, de aflição, de fuga, de tantas situações da vida dele, que confrontavam a sua alma, que levavam ele mais perto do Senhor. E os momentos de vitória, de guerra, em que ele era vitorioso, em que ele destruiu os gigantes, que ele abateu o urso, matou o leão, né? E foi um rei majestoso, um rei segundo o coração de Deus. E nesse salmo do rei Davi, ele apresenta o Senhor
com um domínio universal, um Deus que tem um domínio sobre todas as coisas. Meu Deus, eu estou contemplando aqui a natureza, esse lugar maravilhoso que Deus nos proporcionou para esse café com Yahvé. E eu fico vendo assim, o céu, o universo, né? A plenitude do Senhor, a terra, né? O domínio, os animais. Estava ainda há pouco vendo os animais voando aqui, cantando. E a outra live tinha ficado linda também, porque teve todo um contexto da natureza. Nós estávamos mais à frente ali e os passarinhos estavam cantando. Foi lindo a devocional, mas foi para quem estava ao vivo, né? E agora eu vou tentar gravar para lançar para quem puder ouvir mais tarde. Talvez você seja uma pessoa que vai ouvir mais tarde essa live, mas Deus vai falar ao teu coração. E a palavra fala, né? O salmista canta, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Olha, a gente está contemplando aqui a lagoa, o mar, né? A gente vê o firmamento, né? A separação da água, da terra, que coisa perfeita. Quando a gente contempla a criação de Deus, né, a magnitude da sua criação, a gente percebe que Deus criou os astros, a lua, né, os astros, o sol, Deus criou os planetas, né, a galáxia, Deus criou tantas coisas que ao ser humano é quase impossível conceber, entender essa magnitude da criação, do universo de Deus, né? Se a gente partir para o ser humano, o nosso universo também é uma coisa incrível. Os nossos óculos, a nossa formação única, pessoal, né? Cheia de interligações neuronais, né? E a ciência, a gente vê tudo que o homem tenta pesquisar, ainda são coisas indecifráveis. E a ciência tem se multiplicado, mas quanto mais se multiplica, mais o homem descobre coisas novas, né? Mais descobre o poder da criação de Deus, da graça de Deus. E esse salmista, ele está narrando justamente isso. O domínio, a quem pertence o domínio, a quem pertence essa grandeza, a plenitude do Senhor. Ele está falando do Senhor, é a terra, né? E aqui a gente mostra que Deus é soberano sobre tudo. Eu fico maravilhada porque nem o inimigo, nem o diabo, nem Lúcifer, nem as obras satânicas, nem potestade, nem principados, nem demônios, né, podem agir contra o mover do Senhor, contra a grandeza do Senhor, contra a soberania do Senhor, contra a magnitude, a plenitude do nosso Deus, que tem o domínio sobre todas as coisas. Nós temos aqui, Esteves está chegando, bem-vindo. Deve ser algum parente, alguém que tem o meu sobrenome, Esteves. Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer a luz sobre você, que você venha meditar comigo nessa manhã sobre o poder de Deus, sobre a onisciência de Deus, onipresença e o domínio do Senhor sobre a nossa vida. Bem-vindo, Esteves, que Deus te abençoe. Olha, Deus está falando através desse Salmo 24, o salmista está falando, a Deus pertence a natureza, a Deus pertence a criação, a terra, a plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ele está dizendo que nós pertencemos à criação de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Olha a sua importância. Você foi criado à imagem de Deus, mesmo sendo tão pequeno, tão frágil, né, tão vulnerável. Nós somos criados à imagem de um Deus grande, de um Deus grande, de um Deus majestoso, de um Deus poderoso. E aqui o salmista fala assim, quem subirá no monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Ele está questionando assim, diante de tanto poder, de tanta majestade, tanta santidade de Deus, quem seria capaz de subir até a presença do Senhor, ao monte do Senhor, né? Perto do Senhor? Quem poderia estar no lugar santo, um lugar cuja presença de Deus é
é notória, é forte. Quem poderia subir? E aí ele apresenta aqui, né, um caminho para a gente chegar à santidade de Deus, à presença de Deus. E o café com Yahvé é isso, né? Esse cafezinho matinal que a gente toma, querendo se aproximar a cada dia mais perto do nosso Criador, mais perto do Senhor Yahvé, o nosso Criador. E ele fala assim, ele dá um caminho, e ele no versículo 4 ele fala: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha que caminho lindo que ele apresenta para a gente. A pureza das mãos, né? A gente sabe que com as mãos a gente comete muitos pecados. A mão nos impulsiona a pegar, a tocar, a fazer coisas que não são agradáveis a Deus. Então ele fala que aquele que é limpo de coração, né? Narra uma coisa assim, como se nós estivéssemos precisando purificar a nossa mão no que a gente toca, no que a gente faz, no que a gente cria, nos nossos afazeres, né? Para purificar a nossa mão, para se apresentar à presença do Senhor. E puro de coração, ele fala aquele que consegue trabalhar a pureza no seu coração, aquele que permite que Deus limpe o seu coração, ele se aproximará do Senhor. Mônica, mas a palavra diz que impuro é o coração do homem, perverso, quem o conhecerá? A palavra de Deus fala assim, né? E a pureza do coração é uma atitude que nós temos que buscar, trabalhar a cada dia na presença do Senhor. Senhor, purifica meu coração. E o salmista, o rei Davi mesmo, num outro salmo, ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele tinha falhas, pecados no coração dele, mas ele, de dado momento do salmo, ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração, olha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me leva mais perto de ti, me leva para os teus caminhos, Senhor. Sonda o meu coração, tira de mim um caminho mau. E é isso que nós devemos fazer, manter um coração puro, pedir ao Senhor, confessar os nossos pecados e se apresentar diante de Deus. Deus, purifica meu coração, eu não tenho bem algum dentro de mim, mas me ajuda, purifica o meu coração. E que não entregue a sua alma à vaidade, nem jure enganosamente. Nossa, vaidade é o grande defeito do ser humano. Somos vaidosos, né? Achamos que temos conhecimento suficiente para ser melhor do que muitas pessoas, né? A gente às vezes é vaidoso na nossa maneira de se portar, de se vestir, no nosso trabalho. Nós temos vaidade daquilo que a gente sabe, do nosso conhecimento, daquilo que a gente faz, das nossas habilidades. E o coração do homem é vaidoso, mais do que tudo, né? O coração do homem é vaidoso. E nós vemos a vida do Salomão, que foi o homem mais sábio, que pediu a Deus algo. Deus falou assim: peça o que você quer. E ele pediu sabedoria para ser um rei, né, sábio, que pudesse ser próspero, que pudesse conseguir gerir a vida dele com sabedoria. E ele foi próspero, ele teve muitas mulheres, ele foi um homem que teve sabedoria para administrar o seu povo, para julgar, né? Ele foi um homem que no Salmo, nos Provérbios, em Eclesiastes, nós vemos o perfil dele, né? A desenvoltura dele, a sabedoria com que ele decidia determinadas questões do povo, como ele julgava com sabedoria. Mas no final da história dele, ele chega a uma grande conclusão: vaidade. Tudo é vaidade. E ele fala assim: tudo é vaidade. É correr atrás do vento. É inútil, né? E ele fala sobre a vaidade. Que coisa interessante, né? O coração do homem é vaidoso. Então ele fala que aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, né? Aquela pessoa que tem a mentira nos seus lábios, né? Que se engana, que jura e
acha que é determinada coisa quando na realidade não é, e jura enganosamente. Então, esse perfil de um homem que purifica suas mãos, que purifica o seu coração, que não entrega sua alma à vaidade, que não jura enganosamente, ele estará propício a chegar mais perto do Senhor, ao lugar santo do Senhor. E no versículo 5 ele fala uma coisa que provavelmente ele tenha vivido isso. O salmista viveu isso. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esse perfil de pessoa que limpa suas mãos, que purifica seu coração, que não entrega sua alma à vaidade, que não jura enganosamente, esse alcançará a bênção do Senhor. Você deseja alcançar a bênção do Senhor sobre todas as áreas da sua vida? Sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ser próspero, ser abençoado, ser uma pessoa sarada, curada, liberta. Você deseja isso para a sua vida? Ter um sentido na vida, ter um motivo para viver, uma força maior, ter uma razão de existir, saber para que você está nessa terra, ter um propósito. Só se aproximando do Senhor, só estando no lugar dos santos, né? Só proporcionando um cafezinho com Yahvé diariamente, buscando a presença do Senhor, para você entrar nessa dimensão de receber a bênção do Senhor. O salmista está falando assim, este receberá a bênção do Senhor, porque ele era uma pessoa que buscava isso, que falava, Senhor, sonda meu coração, dá pureza no meu coração, eu não entrego a minha alma à vaidade. Quantas vezes ele se rasgou diante de Deus, falou, Senhor, não me necessito de grandes assuntos, nem de coisas demasiadamente altas para mim. Eu fiz calar minha alma, sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com sua mãe. Ele era um homem que se quebrantava diante de Deus e ele recebia a bênção do Senhor, tudo o que ele fazia. O salmista Davi é um homem segundo o coração de Deus. É uma referência, é um exemplo que a gente deve seguir. E no versículo 6 ele fala isso, esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Ele está falando da geração dele. Era aquela geração que estava cantando ao Senhor, que estava buscando ao Senhor, que estava querendo ter comunhão com o Senhor. E a nossa geração, se a gente parar para pensar na nossa geração, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, será que tem sido uma geração que busca a face de Deus, a face do Deus de Jacó, dos antepassados, né? A gente para pensar, será que nós temos buscado a face do Senhor, a presença do Senhor, para termos uma vida abundante? É complexo, né? Se a gente parar para pensar. E nós cremos que o Brasil vai entrar numa outra atmosfera, numa atmosfera de busca da presença do Senhor, de se levantar o Rei dos Reis, o Rei da Glória sobre a nossa nação. Mas aqui no versículo 7, 8, 9, 10 desse salmo, ele já começa mostrando uma outra visão, né? Ele vai introduzindo aqui um momento diferente do salmista na análise, né? Trazendo um significado cristológico, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Ele começa a apresentar a entrada triunfal de um rei, o Rei da Glória. E aqui ele já está fazendo uma saudação àquele que viria, né? Porque esse salmo foi escrito no Velho Testamento. E só depois Jesus veio à terra, habitou entre nós, morreu, pagou o preço, ressuscitou e se tornou o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o único capaz de abrir o livro da vida. Olha, e aí ele pergunta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, vamos exaltar, vamos abrir os portais para que entre o Rei da Glória. E aí ele pergunta, quem é o Rei da Glória? No versículo 8, quem é o Rei da Glória?
é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. E mais uma vez eles perguntam, quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. E aqui nessa análise, né, a gente vê que é um significado cristológico de Jesus, que veio ao mundo para apresentar um reino que não era o reino dessa terra, e que deixou todo mundo embasbacado, né? Que homem é esse que vem falando que é rei, que está passando por momentos de tribulação e o povo não aceitava aquele reino? Era o reino de Deus, era o reino dos céus chegando à terra, era o reino de Deus que ele veio nos apresentar. E ele é o Rei da glória. Por quê? A gente fica pensando, né, Maomé, Buda, tantos homens que foram iluminados, que foram consagrados pela filosofia, pela ciência, como pessoas importantes, pessoas iluminadas. Eles morreram, eles simplesmente morreram. Buda morreu, Maomé morreu, né? E tantos outros, né? Gandhi morreu, e tantos outros morreram. Mas Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele é referência mundial. É um fato histórico, incontestável, pela ciência, né, pelos historiadores. Jesus ressuscitou. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Só ele venceu a morte. Ele é o Rei da glória, né? Ele voltará. Ele está estabelecido o teu reino aqui na terra, né? Nesse lugar, nesse contexto, nós estamos reinando com o Rei da glória, que é o Senhor. É forte, ele é poderoso. Ele é o Senhor poderoso na guerra, né? Saiba isso, que se você pertencer ao reino de Deus, se você viver a dimensão do reino de Deus, você é um rei e uma rainha e um sacerdote junto com Cristo. Nós reinaremos nessa terra. Todo domínio foi dado ao Deus Todo-Poderoso e Ele nos faz herdeiros desse reino, né? Então nós reinamos nessa terra. Nós reinamos sobre a nossa vida, nós somos protagonistas da nossa vida. Nós reinamos, nós somos fortes e poderosos em Cristo, porque Ele é o nosso general, Ele é aquele que vence as nossas guerras. Então, quando a gente está passando por guerra, por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, por momentos que a gente se sente impotente diante de situações, creia que você, né, tem um Deus que habita dentro de você, né? Que o Espírito Santo habita dentro de você, geme por você para te sarar, te curar, para te dar uma vida poderosa em Cristo Jesus, vitoriosa. E você é capaz de muitas coisas. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá poder. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as coisas que são impossíveis para nós, né, meros mortais, é possível para Deus. Porque Deus domina sobre toda a terra, sobre a sua própria criação. Ele tem um domínio sobre as suas próprias leis. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Glória a Deus por esse rei, o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da nossa vida. E Ele deseja se revelar ao teu coração como Rei, né? E às vezes a gente tem uma mentalidade de escravo. Nós temos uma mentalidade pequena diante da mentalidade que Deus deseja ministrar na nossa alma, no nosso coração, né? Na mentalidade de reino de Deus, de pertencer a um reino de domínio, de autoridade sobre todas as coisas aqui na terra.
Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Ele é o Rei da Glória, Ele é a resposta para a nossa vida. Ele é forte e poderoso para guerrear as nossas guerras. E a palavra de Deus diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Recebe essa palavra no teu coração. Permita que Deus trabalhe a tua consciência, faça uma metanoia na sua mente, a fim de que você possa receber o reino de Deus, receber o Senhor como soberano na sua vida, como gestor da sua vida, como rei da sua vida, para que você possa ser herdeiro desse reino, para que você possa reinar na sua casa, na sua vida, onde você botar a planta dos teus pés, onde você colocar as tuas mãos, como nós vimos aqui, limpe a sua mão, purifique o teu coração, entrega a tua alma, né, aos princípios do Senhor, tira toda a vaidade do teu coração, para que você possa reinar com esse rei. E através do Café com Yahvé, todas as manhãs nós estamos meditando sobre um salmo esse mês, sobre um salmo do rei Davi, do rei Salomão, de Asaf, né, dos filhos de Corá. Nós temos meditado sobre um salmo que tem trazido lições preciosas para a nossa vida. Deus te abençoe, Deus te faça resplandecer a luz dele, o brilho dele, e que você tenha essa consciência de que toda a natureza, olha que natureza linda que nós estamos inseridos nessa manhã. Que natureza linda! Tudo isso foi obra das mãos de Deus, do nosso Criador. O Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e o que nele habitam. Tudo que Deus criou pertence a Ele, é dele, por Ele, para louvor da sua glória. Bem-vinda, Denise. Nós estamos encerrando essa live. Caiu a primeira live, nós perdemos a primeira live, foi linda, maravilhosa, e eu entrei de novo e concluí esse Salmo 24. Eu te convido a voltar a essa live, a meditar nessa manhã sobre o domínio universal de Deus. Deus tem um domínio sobre tudo, todas as coisas, toda a sua criação, o mundo e o que nele habita. Nós estamos inseridos nessa soberania de Deus. Deus tem um domínio sobre a sua vida. E não vai cair um fio de cabelo seu sem a permissão dele. Nada vai acontecer na sua vida sem a permissão, sem o controle do Senhor. E a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica com essa palavra no teu coração. Tudo o que acontece, todo domínio, toda autoridade está nas mãos do Senhor. E nada vai acontecer na sua vida que não seja da permissão do Senhor e que não venha contribuir para o seu bem. Aprenda com o Senhor. Aprenda com o salmista, rei Davi, no Salmo 24. Volta essa live, compartilhe com seus amigos nesse domingo maravilhoso. Vamos compartilhar essa live para que a gente possa, a cada dia, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Um dia abençoado para o teu coração e a gente se vê amanhã numa nova live, num novo momento e vendo esse lugar lindo aqui, analisando, né, percebendo a criação, o poder, o senhorio do Senhor nesse dia. Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado. Nada menos do que isso. Um dia abençoado. Amém. Até amanhã.